Fala, meus amigos, hoje, como prometido, estou trazendo um vídeo para falar um pouquinho sobre reprodução de ciclídeos africanos. Nesse vídeo estarei dando dicas extremamente importantes, estarei falando um pouco das características da reprodução dos ciclídeos africanos, sobre o cortejo, sobre o acasalamento em si, o local onde eles escolhem para desova, até a questão do parto, o que vale a pena fazer, se vale a pena botar numa egg tumbler, numa criadeira, ou se vale mais a pena a incubação da mãe, enfim, vou estar dando várias dicas aqui para vocês hoje. Mas antes, como de costume, né, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Beleza, meus amigos? Então vamos lá falar um pouco sobre a reprodução dos ciclídeos africanos. Então, galera, os ciclídeos africanos, né, e quando eu falo ciclídeos africanos, vocês têm que levar em consideração os ciclídeos do Lago Malawi, Tanganica e Vitória, principalmente. Eles têm um método reprodutivo, a incubação bucal materna. E o que seria isso? A incubação bucal materna é quando a fêmea incuba os ovos na boca, né? Ela não deixa os ovos depositados. Ela vai, deposita os ovos, o macho fecunda e depois ela armazena os ovos na boca até que os filhotes possam nadar livremente pelo aquário. E ela faz isso principalmente para poder defender os filhotes, né? Para que ela não perca nenhum filhotinho ali, não perca nenhum ovinho, porque nós sabemos que tem muitos ladrões de ovos aí pelos aquários. Os próprios embunas, eles comem, né, os ovos e até os pequenos alevinos se demolem. Então a fêmea faz isso principalmente aí para defender os seus filhotinhos. A reprodução de ciclídeos africanos, ela não é difícil, ela acontece com facilidade inclusive, mas mesmo ela acontecendo com facilidade, tem muita gente que me chama perguntando como é que pode fazer para estimular a reprodução no seu aquário, ou seja, ou já está reproduzindo e quer que reproduza mais, ou então não conseguiu reproduzir ainda. E por experiência própria, galera, na prática mesmo, o que eu vi que faz muita diferença na reprodução dos ciclídeos africanos a quantidade de sais minerais que você vai ter na sua água, ou seja, o nível da dureza. A dureza, quanto mais próxima do 6, de preferência 6 graus, a dureza geral do aquário é melhor para os seus ciclídeos africanos. Isso falando do Lago Malawi e Vitória, tá, galera? Se for do Lago Tanganica, a dureza acima de 10, de preferência em 15 graus aí, para você poder estimular bem a reprodução dos seus ciclídeos. E um ponto importante de falar aqui também é a questão da temperatura. Temperatura próxima de 28 graus é muito importante aí para estimular, né, a desova, a reprodução dos seus ciclídeos africanos. Já a temperatura vale para todos os lagos. E eu digo isso por experiência própria, galera. Ano passado eu não ligava muito em deixar a dureza mais próxima do 6. Hoje eu já deixo a dureza do meu aquário em 6 graus. Ano passado, se ela tivesse em 4, sabe? Se eu tivesse em 4 graus, para mim já estava ótimo. Mas aumentando para 6 graus, já deu uma diferença enorme na reprodução dos meus ciclídeos. Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando esse vídeo em junho. E desde janeiro, desde o início desse ano, já foram 7 desovas aqui no meu aquário. E agora, galera, falando um pouquinho sobre o antes, né, o pré das desovas, do acasalamento dos ciclídeos africanos, queria estar abordando aqui algumas coisas que acontecem antes e que podem influenciar bastante na reprodução dos seus ciclídeos africanos. Começando aí a falar sobre os egg spots. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo falando mais a fundo aí sobre os egg spots. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição. Os egg spots são aqueles pontinhos amarelados que ficam principalmente nas nadadeiras anal e dorsal, mas com foco aí na nadadeira anal. Aqueles pontinhos amarelos, eles servem para simular os ovos. O macho usa aquilo para atrair a fêmea. Ele usa aquilo meio que para estimular a fêmea a depositar os ovos. Tanto que, como vocês já puderam perceber, algumas desovas, um macho, quando ele vai desovar, ele fica meio que batendo, né, a nadadeira anal dele no chão, e a fêmea fica meio que perseguindo, né, a nadadeira anal do macho. Ela fica focada ali naqueles pontos amarelos, achando que já são os ovos para ela incubar. E isso estimula a fêmea a depositar mais ovos. Então, para quem achava que não influenciava tanto, galera, sim, influencia muito. Quanto mais egg spot para o macho, melhor. Lembrando que o egg spot pode variar, o tipo de egg spot pode variar de espécie para espécie. Mas o mais comum da gente encontrar aí são aqueles pontinhos amarelados mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem alguns machos que desenvolvem egg spots nas pontas das nadadeiras peitorais. Isso acontece muito no Lago Tanganica, inclusive. As nadadeiras peitorais, elas são longas, né? Então elas ficam próximas ali dos orifícios, né? Do órgão reprodutor do macho. Então ele também usa isso como atração para a fêmea. É só um exemplo para vocês terem ideia de como isso pode variar, né? De espécie para espécie. A maioria dos ciclídeos africanos, galera, eles escavam para poder formar seus ninhos.
né? E cada um tem seu hábito, cada um tem sua preferência do local para poder cavar esses buracos para fazer os ninhos, né? Os ninhos, no caso do amor, é onde eles vão acasalar. O macho escolhe um local, ele cava e ali vai ser o local onde ele vai acasalar com a fêmea. Já no Tanganica também varia bastante. Nós temos ciclídeos que desovam dentro de conchas. Nós temos outros ciclídeos que fazem buracos extremamente fundos. Na verdade são buracos, são túneis. Eles fazem túneis no substrato do aquário para poder desovar dentro desses túneis. É muito maneiro. Ciclídeos africanos são bons escavadores. Tanto que na natureza, dependendo da espécie, vou dar um exemplo aqui de alguns rapilocromos do Lago Malawi, o ninho pode chegar a 2 metros de diâmetro, galera. Um ninho gigantesco, imagina, um ninho com uma circunferência, né, com 2 metros de diâmetro, é muito grande. Só que no aquário o espaço é muito reduzido, né, então eles fazem do jeito deles, do jeito que é possível para eles, né. A quantidade de filhotes por ninhada varia bastante também, né. Das primeiras ninhadas normalmente não vem muito, vem de 15, 12, né, podendo chegar a 20, ou então se você der sorte pegar exemplares já adultos, pode passar de 30 já de cara. Isso é muito relativo, né? Mas o normal, né, não falando só da primeira ninhada, né, mas falando de um modo geral assim das ninhadas, o normal é vir aí de 30 a 60 ovinhos, dependendo óbvio, né, da espécie. É só meio que uma média, digamos assim, entre 30 e 60. Eu já ouvi relatos de alunocaras, né, alunocaras são do Lago Malawi, eu já ouvi relatos de alunocaras chegando a 120 ovos em uma ninhada só. Você imagina, 120 ovos é muita coisa. Normalmente a fêmea incuba esses ovos entre 20 a 21 dias, né? Depois desses 21 dias, ela já começa a liberar, né, os filhotinhos para nadar livremente pelo aquário, né? Mas se tiver se ela enxergar algum perigo ali, ela vai procurar manter o maior tempo possível, né, esses filhotes dentro da boca. Por exemplo, chegou alguma ameaça próxima ali dos filhotes, a fêmea já vai rapidamente colocar os filhotinhos dentro da boca. Agora eu quero abordar o assunto sobre incubação, galera. A incubação, que é algo muito importante, que gera muita dúvida. Muitos perguntam: Matheus, o que você acha que vale mais a pena? Remover os filhotes assim que ela incuba os ovos, botar numa incubadora ou botar numa criadeira? E por experiência própria, galera, o que eu achei mais interessante é deixar os filhotes na boca da fêmea até o seu 18º dia de vida, né? Ou até o seu 21º dia de vida. E depois que os filhotes o ovinho já foi eclodido, né? Os filhotes já estão nadando livremente, colocar os filhotes numa criadeira. Eu vi que dessa forma tem muito mais sucesso, né, na quantidade, na questão de vingar, né, a quantidade de filhotes. Uma egg tumbler, para quem tem interesse de ter uma egg tumbler, né? Para quem não sabe, egg tumbler, eu vou deixar a imagem para vocês. É aquele corpo cilíndrico, né? Onde vocês colocam os ovinhos ali dentro e aquele corpo cilíndrico, aquela incubadorazinha ali artificial, ela vai oxigenando os ovos até eles eclodirem e virarem filhotes. Mas digamos que eu sou mais naturalista. Eu prefiro deixar a fêmea fazer o seu trabalho. Sobre como tirar os filhotes da boca da fêmea, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como é que eu tava... Na verdade, eu testei várias formas, né, de poder estar tirando os ovos da boca da fêmea. Eu já fiz com tampa de caneta, dosador de condicionador de água do aquário. Eu já fiz com arame de pão. De todos esses, o que eu achei melhor foi o arame de pão. Você faz um círculozinho na ponta dele, né, para abrir a boca da fêmea e os ovos vão sair pelo meio do arame. Né, foi o melhor que eu achei. Inclusive eu vou deixar um link aqui de outro canal. Desculpa que eu não lembro o nome desse canal, mas eu vou deixar o nome do canal aqui na tela para vocês. Ele mostrou, né, na prática como vocês podem fazer esse aramezinho de pão, né, arame comum mesmo, né, desses de pão, para poder estar fazendo um parto na fêmea. Eu achei um vídeo muito bom, muito completo aí para quem quer ter uma ideia de como fazer o parto e tentar estressar menos possível, né, a fêmea, porque esse procedimento estressa bastante o animal. E você fazendo com uma ferramenta assim mais adequada, digamos assim, né, você vai ficar menos tempo com a fêmea na mão e vai estressar menos a fêmea. Tem aqueles também que separam a fêmea, né, e deixam a fêmea à vontade. Ela deposita os ovos quando ela quiser. Também tem esse. Sobre a questão da fêmea com os ovos na boca. A fêmea com os ovos na boca come, Matheus? Não. A fêmea com os ovos na boca não come.
né? E ela passa tranquilamente esses 20 dias sem comer. É até perigoso vocês deixarem ela dentro do aquário com os outros animais, porque pode ser que ela apanhe, né? E porque ela vai estar indefesa, ela vai estar com os ovos na boca e não vai ter como se defender direito. Então o interessante mesmo é separar a fêmea enquanto ela estiver incubando os ovos na boca. Algo muito importante, galera. Matheus, tive 2 desovos no meu aquário, sendo que os filhotes já estão grandes. Posso colocar esses outros filhotes junto com esses filhotes que já estão mais avançados? A resposta é simplesmente não. Eu já cometi esse erro e perdi uma ninhada praticamente inteira de elo. Meus filhotinhos de Trivavassai que já estavam um pouquinho crescidos, mas eram bem pouco. A diferença de um para o outro era de uma semana. Eles comeram os outros filhotes de elo. Eles nem cabiam na boca, mas eles simplesmente destroçaram os outros filhotes de elo e sobraram pouquíssimos filhotes de elo. Sobraram acho que 4 ou 5 só. Então eu já cometi esse erro, eu vi de perto que não dá certo. E olha que os filhotes, o Labiotrofeus Trivavassai é um peixe com hábitos herbívoros. Eles não são carnívoros, né? Mas comeram os filhotinhos. É até um ponto muito importante para se falar. Se você está achando que vai pegar os filhotes e vai colocar no seu aquário e os peixes não vão comer, você está totalmente enganado. Ah, mas eu só tenho peixe herbívoro. Não é porque ele é herbívoro que ele não vai comer uma carnezinha. É mais questão de oportunidade. Se ele tem a oportunidade ali de comer uma carnezinha fresca, ele vai comer. E sobre o crescimento, o que eu dou para meus filhotes, né, para crescer? Vou até mostrar aqui para vocês. Normalmente eu costumo oferecer, assim que eles nascem, náuplios de Artemia, né? No caso são os ovinhos de Artemia. No momento eu estou utilizando esse daqui, é da Maramar, tá, galera? É bem baratinho, vale a pena comprar, você ter guardadinho aí. Normalmente os filhotes não ficam muito tempo comendo, porque os filhotes crescem rápido, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu ofereço uma semana. Na outra semana eu já consigo oferecer uma ração de stick bem pequeno, stick aí de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Eles já começam a pegar uma semana depois, se alimentando com os ovos de Artemia. E vale a pena comprar, para vocês terem uma ideia, eu já utilizei em 3 ninhadas diferentes e tá praticamente cheio ainda. E alimenta sim, alimenta bem os seus animais. Após a alimentação com a Artemia, como eu já falei, né, eu já começo a utilizar rações de stick pequeno. A marca vai de sua preferência, tá, galera? Mas de stick aí de 0,8, 1 milímetro até 1,5 milímetro. Mas de preferência aí, quanto menor, melhor para eles, tá? E procurando atender já desde filhotinho as necessidades, né, dos animais. Procurem oferecer rações de qualidade, porque a fase mais importante do seu peixe é essa fase de crescimento. Vocês podem estar separando esses filhotinhos ou no SAMP, né, ficando de olho, é claro, na bomba, né, na questão da bomba, se a bomba não vai sugar os filhotes. Ou vocês podem estar adquirindo o aquário maternidade, que é o que eu fiz aqui. Na verdade não é o que eu fiz, né? Na verdade eu quero comprar aquelas criadeiras de acrílico, né, que ainda não consegui comprar, para poder armazenar os filhotes dentro do SAMP. Separar, né, dentro do SAMP, organizar direitinho dentro dessas criadeiras os filhotinhos. Porque o aquáriozinho que tá com meus filhotinhos de Trivavassai, na verdade é o meu aquário de quarentena. Que inclusive eu não tô conseguindo fazer nem a quarentena aqui em casa, né? Eu tô dando preferência para animais que já foram quarentenados. Os filhotes crescem relativamente rápido, né? Vai depender muito da espécie. Mas normalmente, assim, dos 2 primeiros meses de vida, eles já podem chegar aí aos seus 2 centímetros. A alimentação não precisa ser exagerada, tá? Se alimentando uma vez ao dia já vai ser o suficiente para nutrir esse seu peixinho. E eu tô mantendo esse aquáriozinho aqui, que tá como quarentena, hospital, né? Eu tô mantendo com a água do próprio aquário. Quando eu vou fazer TPA, ao invés de eu colocar uma água nova, eu utilizo a água do próprio aquário, para poder economizar também, dar menos trabalho na hora da manutenção dos parâmetros do aquário dos filhotes. Agora, uma dica importante para quem quer estudar a reprodução em si do animal, quer estudar somente a reprodução. O que eu indico, um aquário monoespécie é muito mais interessante para vocês estudarem a reprodução do animal, né? Vocês não vão ter dor de cabeça ali, principalmente com o hibridismo, que eu acho que é um ponto importante a se falar, né? A questão da hibridação dos animais, que é a mistura das espécies. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de hibridação. A hibridação irresponsável, que é quando o cara pega, por exemplo, um Nimbochromis venustus e um Nimbochromis livingstone e sai misturando ali. E tem a hibridação de aprimoramento genético, a hibridação que foi feita para o aquarismo, né, com animais mais coloridos, né, que é o caso aí da Firefish, Dragon Blood, OB,
que são esses animais que não existem na natureza, foram criados pelos humanos, só que já tem um padrão genético, digamos assim. Eu não gosto, né, mas respeito totalmente quem gosta. Eu acho que são animais muito bonitos, né? O que eu não gosto, o que eu sou contra, é essa questão aí, né, de hibridação de peixes de espécies totalmente diferentes, ou até mesmo de populações diferentes. O que seria de populações diferentes? Nós temos o exemplo clássico que eu sempre dou aqui para vocês, Labidochromis caeruleus, que é o Yellow, de Lyons Cove, e temos Labidochromis caeruleus de Nicata Bay, que é conhecido como White. Né? Vocês podem ver, é a mesma espécie, só que de populações diferentes. Vamos ficar ligados nisso também, porque isso acaba com o padrão genético do animal. O padrão genético do Nicata Bay é esse branco. O padrão genético desse Lyons Cove é o amarelo. Então, ao invés de você estar pensando que está colaborando com o aquarismo, criando uma espécie nova, não, galera. Você só está destruindo a genética daquela espécie. E é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou me esforçar ao máximo aí para poder responder todos vocês. Inclusive, eu estou pensando em realizar lives aqui pelo YouTube só para tirar as dúvidas de vocês, né? Para ficar mais flexível. Valeu, galera. É nóis, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu? É nóis, fiquem com Deus e fui!